Eu sou o Marco Paulo. Olá, eu sou Yasmin Nunes. Estamos aqui para tratar de temas sociais que necessitam de sua atenção. Preconceito racial, inclusão escolar, direito dos portadores de deficiência, bullying nas escolas e respeito aos idosos. O planeta Terra tem 8 bilhões de pessoas, com suas diferenças étnicas, sociais e culturais. O Brasil tem mais de 215 milhões de habitantes, cada um com sua particularidade. Portanto, deve-se respeitar sua individualidade. Respeito às diferenças é o nosso tema, porque estamos juntos e misturados. Respeitando as diferenças. O racismo no Brasil é uma realidade. Apesar da falsa afirmação de que não há racismo, somos a mistura de portugueses, índios e negros. É o que afirma a sociedade em geral. Na verdade, as relações entre brancos e negros no país ainda é, de certa forma, como nos tempos do Brasil colônia escravocrata. Os negros são vistos como raça inferior, relegados, portanto, aos trabalhos e ofícios braçais. Esse conceito se perpetua na sociedade. Um exemplo de preconceito racial é associar o negro à aparência desfavorável, que pode limitar o seu acesso a empresas, a empregos ou determinados ambientes. Ok, seu João. Amanhã nossa reunião às 9 horas. Tenha um bom dia. Ô, Suzana, o patrão pediu para você selecionar os candidatos à vaga de vendedor para a nova loja que vai abrir. É para quinta-feira, não esquece não, tá? Ah, e teve uma recomendação importante também. É para escolher só os mais claros, tá? Como é que é? É para quinta-feira. Não esquece não, viu? Isso não é certo. A cor de pele não define o potencial de uma pessoa. O estereótipo de inferioridade dos negros tem que acabar. A grande contribuição dos africanos escravizados no Brasil é inegável, nos processos da agricultura, no plantio de cana-de-açúcar e do tabaco, na preparação do solo com técnicas trazidas de seus países de origem. Os negros também nos trouxeram as técnicas da metalurgia, pois detinham grandes conhecimentos nos processos de fundição e confecção. A abolição da escravatura em 1888 não libertou completamente os afrodescendentes, apenas diminuiu as atrocidades da classe dominante, porque após decretada a abolição não foi oferecido nenhum suporte ou garantia social ou civil aos negros libertos, os quais ficaram sem casa, sem emprego e sem cidadania. Foram forçados a subir os morros e de forma tosca construíram seus barracos, nascendo assim as favelas. Ainda hoje, em pleno século XXI, as favelas existem. Mesmo com alguns avanços estruturais, os moradores, em sua maioria negros, vivem em condições precárias. Poderíamos falar por horas das dificuldades e empecilhos que os afrodescendentes enfrentam, mas vamos nos ater aos exemplos de superação, de quebra do sistema, de resposta, citando exemplos que reverteram o estereótipo de que negro é inferior. Yasuke, samurai negro. O escravo moçambicano Yasuke chegou ao Japão no século XVI, em 1579, levado pelo jesuíta italiano Alessandro Valignano, que foi um dos pioneiros na introdução do catolicismo no Oriente. Ao chegar ao Japão, Yasuke impressionou os japoneses por sua configuração física, um homem forte de 1,88 m de altura e pele negra. Os japoneses nunca tinham visto um homem negro. Então, o senhor feudal ordenou que lavassem Yasuke para tirar aquela tinta. Depois do banho, constatou-se que era a cor de sua pele. O senhor feudal impressionou-se também com a inteligência de Yasuke. Quando estava só, recitava poemas. Diante de sua força descomunal e da sua inteligência, o senhor feudal decidiu transformá-lo em samurai. Essa história se confirma em cartas dos jesuítas italianos, como também há registros de Yasuke lutando sumô e trajando as armaduras de samurai, o único samurai negro da história do Japão. Milton Santos, geógrafo. O professor Milton Santos formou-se em Direito na Bahia, fez doutorado em Geografia pela Universidade de Estrasburgo, na França, e inovou o conceito de geografia em todo o mundo, ao unir à geografia conceitos como economia, filosofia e sociologia. Escreveu 40 livros e inúmeros trabalhos científicos, focados sempre no ser humano.
Crítico da globalização, alegando que esse sistema privilegiava apenas as classes dominantes. Em 1994, é agraciado com o prêmio Vautrin Lud, Nobel de Geografia, sendo o primeiro fora do mundo anglo-saxão e o único brasileiro a receber a distinção. Em relação ao preconceito racial no Brasil, Milton Santos nos deixa as seguintes reflexões. No Brasil, existe um tipo de apartheid. Não é feio ser racista, é feio dizer que você é racista. Os negros ainda sorriem. Preocupa-me o momento que começarem a ranger os dentes. Diébedo Francis Kere, arquiteto. O arquiteto Kere, natural do país africano Burkina Faso, é cidadão alemão desde 1985, tendo, portanto, dupla cidadania. O seu trabalho é reconhecido internacionalmente com prêmios como o Aga de Arquitetura de 2004, pelo prédio da Escola Primária de Gando, em Burkina Faso. A medalha de ouro no Global Award for Sustainable Architecture e o prêmio Pritzker em 2022 por seus desenhos pioneiros que são sustentáveis para a terra e seus habitantes em terrenos de escassez extremas, sendo o primeiro arquiteto negro a receber o prêmio. É reconhecido por seus projetos de escolas, centros de saúde, casas, edifícios residenciais e espaços públicos em países africanos como Benin, Togo, Moçambique e Sudão. Projetou em sua terra natal o Parlamento Nacional. Compôs a equipe de arquitetos nos projetos do Museu Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho em Genebra. Sua consagração se deu no ano de 2017, sendo o primeiro arquiteto africano a desenhar um painel temporário no Hyde Park de Londres. A cada ano é escolhido um arquiteto para assinar o projeto. Irmãs Williams, Serena e Venus, tenistas norte-americanas. As irmãs Serena e Venus Williams começaram a treinar tênis na Califórnia, incentivadas pelo pai Richard Williams, que foi um tenista de destaque. Serena Williams é considerada uma das melhores tenistas da história do tênis. A maior campeã do Grand Slam na era aberta com 23 torneios, sendo a segunda maior campeã da história de torneios do Majors. Em parceria com a irmã Venus Williams, venceu 14 disputas em duplas e mais 2 disputas em duplas mistas, totalizando 39 títulos em torneio desse porte. Conquistou 3 medalhas de ouro olímpicas nas duplas 2000, 2009 e 2012. Ganhou também uma medalha de ouro olímpico em simples nas Olimpíadas de Londres em 2012. Possui 5 títulos em simples de WTA finais. Serena Williams chegou ao posto de número 1 do ranking mundial em 8 de julho de 2002, permanecendo 290 semanas nessa posição. Tem 280 vitórias em torneios do Grand Slam em Wimbledon, 79 vitórias em 89 jogos, ganhou 29 de suas últimas finais disputadas. Carolina Maria de Jesus, escritora. Carolina Maria de Jesus tinha pouca instrução, mas se destacou por seus relatos em forma de diários, descrevendo a dura realidade vivida na favela onde morava. Escreveu o livro Quarto de Despejo, entre outras obras. Ela relata em sua obra todas as dificuldades e sofrimento, lutas e superação vivida como mulher negra e favelada no Brasil do século XX. Nascida em 1914 na cidade de Sacramento, Minas Gerais, foi para São Paulo, onde trabalhou como catadora de papel e empregada doméstica, uma função que lhe favoreceu o acesso aos livros do seu padrão. Carolina costumava registrar o dia a dia na favela do Canindé, zona norte de São Paulo, e em 1958 conheceu o jornalista Audálio Dantas, que incentivou e promoveu a publicação de seus diários. A primeira publicação, intitulada Quarto de Despejo, em 1960, vendeu 10.000 cópias em 4 dias e 100.000 cópias em um ano. Essa obra relata suas vivências na favela e como sobreviver e vencer a fome com seus 3 filhos. Uma triste realidade presente na vida de mulheres negras faveladas e mães solteiras até hoje. Os livros de Carolina foram publicados em outros países, traduzidos em 14 idiomas. Ela obteve lucros com a venda de seus livros,
porém não soube administrar seus ganhos e voltou a catar papel para o seu sustento. Faleceu em 1977. Sua obra foi elogiada por grandes nomes, como Clarice Lispector. Uma frase de Carolina. Escrevo a miséria e a vida infausta das favelas. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém, odiava os políticos e os padrões. Porque meu sonho era escrever, e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia agarrear inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevo a realidade. Esses são alguns exemplos de que o preconceito racial não se justifica. Essas pessoas deixaram suas marcas, seu legado, sua contribuição para a sociedade, independente de sua etnia ou raça. As habilidades de cada ser humano devem ser incentivadas e, para tal, é necessário a instauração de autoestima em cada um. As escolas, os pais e a sociedade têm o dever de promover uma relação de respeito e inclusão de todos os indivíduos. A Lei 10.639/03 propõe o ensino da história e da cultura dos afrodescendentes, o que ainda não é implantado de forma eficaz. A história e a cultura negra têm pouco ou nenhum destaque nas escolas. Segundo Messini, o trabalho de uma educação antirracista deve se iniciar desde cedo, já que na educação infantil é construída e trabalhada a questão da identidade, onde a criança negra precisa se ver como negra, aprender a respeitar a imagem que tem de si mesma e ter modelos que alcancem essa expectativa. E que, para isso, deve ser cautelosa a seleção de livros didáticos e de leitura, que demonstrem famílias negras bem-sucedidas, heróis e heroínas negras. Fica a dica para os professores: citar e mostrar os grandes nomes afrodescendentes como protagonistas da história mundial é um caminho favorável à mudança do conceito negativo que se tem da raça negra e sua etnia. Vamos mudar o futuro? Inclusão escolar e direito dos portadores de deficiência. Os portadores de deficiência conquistaram direitos através de leis, estatutos e portarias que garantem direitos fundamentais como a vida, a saúde, educação, lazer e trabalho. Mas ainda há muito o que fazer, considerando que a sociedade não está preparada para interagir com essas pessoas e o preconceito é a maior barreira. De acordo com pesquisa feita pelo IBGE em 2019, mais de 17 milhões de brasileiros possuem algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas: enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, ou possuem deficiência mental ou intelectual. O preconceito arraigado na sociedade pode ser eliminado com uma educação que priorize um olhar humanístico e informações úteis acerca dos portadores de deficiência e esclarecimentos sobre as dificuldades e limitações referentes a cada incapacidade humana. O direito mais contundente em relação aos portadores de deficiência é a educação escolar. Porém, a maioria das instituições educacionais não estão adaptadas e preparadas para atender esse alunado. A Constituição Federal de 1988 garante a igualdade a todos, no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E no artigo 208, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, no artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Porém, falta na maioria das escolas acessibilidade, profissionais capacitados e materiais didáticos adequados. A acessibilidade é o ponto crucial para a formação das pessoas com deficiência. Portanto, é primordial a construção ou adaptação de escolas com rampas, corrimões, elevadores, barras de proteção, banheiros adaptados, entre outros, para atender a esses alunos. A convivência dos alunos portadores de deficiência com os demais é de extrema importância no desenvolvimento intelectual de todos os alunos.
Na medida em que todos interagem respeitando as diferenças, descobrem formas de lidar com cada especificidade. Ao abordar as diferenças sem preconceito na família, na escola e na comunidade, as crianças aprenderão desde cedo a serem cooperativas e envolvidas na busca de soluções diante das dificuldades em grupo. Oi, pai, benção. Oi, minha filha, Deus te abençoe. Como foi na escola hoje? Foi ótimo. Pai, hoje a minha colega, Aninha, ela veio aqui em casa porque ela tá com dificuldade em português e a mãe dela pediu pra ajudar. Aninha? Essa não é aquela menina doente que mora aqui na esquina? Pai, ela não é doente, ela tem síndrome de Down, só isso. Só isso não. Pra mim esse povo é estranho. Eu não quero saber de você andando com esse povo, ó. Pai, síndrome de Down é uma condição genética causada pela presença de 3 cromossomos 21 na célula dos indivíduos, ao invés de 2. Não quero saber. Não interessa. Daqui a pouco você vai ter problema de rendimento na escola por conta dessa menina. Não Não é autorizo. isso, pai, é ao contrário. Eu sou bom em português e quero ajudar. Síndrome de Down não é contagioso, ninguém pega síndrome de Down com contato, já Vamos falei, parar. é genético. Vamos parar por aqui. Eu já falei que não, o pai sou eu, quem manda sou eu, ela não vem e tá acabado. Menina, Isso não é certo, é puro preconceito. E eu não vou me calar. Ô pai! Ô pai! A inclusão de pessoas portadoras de deficiência se dá a partir da eliminação do preconceito, que impede a socialização de pessoas portadoras de deficiência. É preciso ter empatia, se colocar no lugar do outro. Os pais, a escola e a sociedade ensinam seus filhos que através da competição eles obterão sucesso. Também devem ensinar a cooperação, uma sociedade em que todos se ajudam, resultando em indivíduos mais justos, humanos e talvez mais felizes. As crianças deficientes, em sua relação com crianças que não são deficientes, criam estruturas relacionais mais sólidas, pois aprendem cedo que existem diferenças entre as pessoas e, quando adultos, estarão mais preparados para lidar com os desafios diários. Para que haja uma verdadeira inclusão das pessoas com deficiência, é preciso começar a educar a sociedade, iniciando nas escolas, com parceria com as famílias e a comunidade. As crianças de hoje vão fazer a diferença amanhã. O preconceito será quebrado quando as relações interpessoais priorizarem o bem de todos e interagir de forma cooperativa, empática, ética e com respeito ao outro. Bullying nas escolas. O bullying nas escolas não é um fenômeno novo, mas na atualidade tem se intensificado, o que preocupa pais e educadores de todo o mundo. Bullying, palavra de origem inglesa, tem como raiz o termo bull, que significa tirano, valentão. Bullying se define como o ato de bancar o valentão contra alguém, intimidando, ridicularizando, perseguindo, demonstrando comportamento racista e preconceituoso, e até mesmo agressão física. O bullying está presente nas escolas, em sala de aula, nos pátios, nas quadras e fora da escola. Eu já presenciei alguns atos. Fiquei tão incomodada com a cena. Teve até um aluno que saiu da escola por não suportar as agressões diárias. A adolescência é marcada pela autoafirmação e a inclusão em determinados grupos, o que confere a sensação de pertencimento, de importância, de existência. Assim, os jovens mais extrovertidos, com fácil comunicação e interação com os colegas, têm facilidade de adesão na turma. Porém, os introvertidos, tímidos, com pouca comunicação, têm dificuldade de pertencer ou ser aceitos nos grupos. Nesse sentido, o bullying pode manifestar-se na recusa da criança ou jovem diferente no desrespeito à diversidade étnica, religiosa, de ordem psicológica, social, sexual e física, relacionada aos aspectos como força, coragem, habilidades desportivas e intelectuais. As agressões às pessoas que não se enquadram nos padrões adotados pelos autores do bullying se comprovam quando se tornam sistemáticas, diárias, sempre com a mesma pessoa ou aluno, geralmente excluída do grupo. Atos como empurrar, usar apelidos, humilhar, ignorar, repassar falsas informações na intenção de diminuir o outro. Alunos que praticam o bullying também merecem atenção,
pois pode ser que a sua atitude seja um reflexo das relações familiares em que a agressividade ou a falta de atenção sejam evidentes. O acesso a filmes e jogos violentos por longos períodos também pode gerar comportamentos agressivos. Há casos em que o agente do bullying é o professor, ao humilhar o aluno com atitudes preconceituosas e depreciativas. Pais preconceituosos também geram filhos preconceituosos. O exemplo na família se repete nas escolas. Pessoas extremamente competitivas podem cometer o bullying quando sentirem inveja ou ciúme, tecendo comentários maldosos, ridicularizando e diminuindo o outro. Alguns alunos e até professores demonstram uma postura passiva diante do bullying. Não fazem nada com medo de represálias. Não gostam do que veem, mas se sentem impotentes para impedir as agressões. Oi. Oi, filha. Tudo bem? Não, pai, não está nada bem. O que aconteceu, filha? Fala pro pai. Sabe a Maria Clara, aquela minha colega da escola? Sei. O que houve? Ela tem vitiligo, e aí o menino que transferiu do anterior começou a fazer piadas com a Maria Clara, chamando ela de vaca malhada, que ela está soltando a tinta, que ela é feia. Ela ficou muito triste, até chorou. Eu gosto da Maria Clara. Será que ela vai sair da escola, pai? Olha, minha filha, isso é um caso de bullying. A Maria Clara deve conversar com os pais e pedir que eles vão à escola para conversar com a professora e a diretora para tomar uma providência. É, pai, eu vou ligar pra Maria Clara para saber como que ela tá. Faça isso, filha. Aqui, se você quiser, eu posso ligar para sua tia Regina e pedir para ela fazer uma palestra na sua escola sobre bullying. Ela é pedagoga, o que você acha? Isso mesmo, pai. A gente precisa fazer alguma coisa. A Maria Clara ficou muito triste. Sim, pode ficar tranquila, filha. Juntos vamos encontrar uma solução, viu? Eu vou ligar para sua tia. E eu vou ligar pra Maria Clara. Conviver com as diferenças é respeitar as diferentes. As consequências do bullying são inúmeras. O rendimento escolar diminui, a aprendizagem fica comprometida, o aluno entra em depressão. Há casos de suicídio por não suportarem os constantes ataques. O cyberbullying é outra forma de ataque da nova geração do século XXI, que utilizam as ferramentas digitais da internet e redes sociais para humilhar a imagem do seu alvo. Os professores são os principais agentes da mudança de comportamento, pois são os primeiros a perceber e presenciar os ataques aos alunos vulneráveis. Para isso, é necessário que haja o envolvimento do professor com a classe. As ocorrências do bullying devem diminuir e até mesmo acabar se a direção escolar, equipe pedagógica, professores, colaboradores, pais e alunos se unirem com o objetivo de neutralizar e eliminar os comportamentos e atitudes destrutivos chamado bullying. Realizar palestras com psicólogos, pedagogos e outros, envolvendo toda a comunidade escolar, é um bom caminho. Eu tenho uma boa sugestão que vi num vídeo. Os alunos podem produzir um painel mostrando as facetas do bullying. O culto à beleza, o reforço da mídia, o racismo, a homofobia, o respeito à diversidade religiosa, o abuso verbal e psicológico. E depois fazer um debate em sala de aula com os alunos. Podemos fazer também uma caixa de observações, onde os alunos de forma anônima mandem suas queixas, denúncias, dúvidas e sugestões. As relações nas escolas, onde o respeito às diferenças seja uma meta diária, podem e devem ser seguras. O envolvimento das famílias é essencial para a conscientização dos efeitos negativos do bullying na sociedade. Estamos juntos, misturados e respeitando as diferenças. Respeito aos idosos. O envelhecimento é uma etapa da vida a qual a grande maioria de homens e mulheres irão passar, impondo modificações físicas, psicológicas e sociais, com particularidades a cada indivíduo. A Organização Mundial da Saúde, OMS, definiu como idoso a partir dos 65 anos de idade para indivíduos dos países desenvolvidos e a partir de 60 anos para os países subdesenvolvidos. No Brasil, os avanços da medicina tornaram possível a prevenção ou cura de muitas doenças. Aliado a esse fator, a queda de fecundidade contribui para a explosão demográfica de idosos no país. Nós, brasileiros, temos uma imagem negativa dos idosos. O envelhecimento é tratado como um problema e não como uma conquista. Assim, os idosos são vistos como encargo para a família, para o Estado e para a sociedade.
um olhar estigmatizado, negativizado. A definição de envelhecimento dada por pessoas mais novas tira do idoso a autonomia nas decisões do seu destino. Os familiares se apossam da vida do idoso, ditando regras e impondo cuidados muitas vezes exagerados, limitando o idoso em suas ações e participações sociais. Em contrapartida, o respeito aos idosos no Japão e nas aldeias indígenas brasileiras são exemplos de conduta para com os mais velhos. No Japão, a reverência aos idosos é prolongada no cumprimento. Abaixa-se o tronco, permanecendo um tempo maior, um sinal de respeito. Nas aldeias indígenas brasileiras, os idosos têm o dever de passar para os mais novos o conhecimento, a cultura e as tradições. Suas palavras são ouvidas com atenção e respeito antes mesmo de qualquer tomada de decisão. Numa sociedade capitalista, na qual a força de trabalho, o vigor e até mesmo a aparência são imprescindíveis para se alcançar sucesso, envelhecer significa o final da jornada. Atualmente, se usa o termo terceira idade, propondo uma reconstrução social, onde o idoso apresenta-se ativo e independente. As iniciativas dos idosos brasileiros aliados ao poder público e privado são promissoras na efetivação de espaços de convivência, socialização e inclusão social, promovendo uma positivação da velhice, afastando a solidão e o preconceito, o que permite o envelhecer digno. O ser humano é sociável, vive em comunidades, parcerias, cooperação. Portanto, condicionar o idoso ao isolamento na condição de solidão ao defini-lo como incapaz beira a crueldade. Em famílias desestruturadas, o idoso vive estressado, triste, doente e se sente abandonado. Já nas famílias equilibradas, há o excesso de zelo que sufoca, impedindo o idoso de ser autônomo. Suas vontades são negadas e seus atos impostos por familiares que, embora bem intencionados, se esquecem de perguntar ao idoso o que ele quer, o que ele pode fazer sozinho e se o tratamento recebido está satisfatório. Em ambas as situações, o idoso se torna um refém. A família tem uma importância fundamental no fortalecimento das relações interpessoais, procurando entender as limitações que podem acarretar o envelhecimento e não negar o que o idoso é capaz. Afinal, perder a posição de comando e decisão que ele estava acostumado pode alterar as relações familiares. As relações familiares e sociais permitem a troca de carinho, experiência, ideias, sentimentos, conhecimentos, dúvidas, uma troca permanente de afeto. O idoso necessita participar de atividades que o façam sentir-se útil, o que contribui de forma significativa na sua qualidade de vida. Ah, minha neta, mas eu não entendi. Me explica de novo. Vô, é assim, a minha escola promoveu um concurso de dança. É em dupla. Pode ser com um colega da escola, da sala, pode ser com um parente ou um amigo, mas você não sabe, e as famílias podem ir. Eu pensei em fazer uma dupla com o senhor. Comigo? Mas como assim, menina? Vô, eu lembrei de suas fotos na década de 70, lembra? É claro que eu lembro, foi uma fase muito boa. O senhor com uma calça larga, sapatos altos. Como que era a música mesmo, vô? É Soul Black, ao som de James Brown. Isso mesmo, vô. Aí o senhor entra primeiro dançando soul e depois eu entro e danço funk. Funk? Não é esse funk pesado que esses meninos tá cantando na foto. Não, vô. Eu já tenho a música, é boa, o senhor vai gostar. E vai ser bom pra gente. O senhor me ensina a dançar o soul e eu te ensino a dançar o funk. Eu não sei, menina. Será que eu vou aguentar? É claro que aguento, o senhor é forte como um touro. Então tá, eu vou aceitar. Mas nós vamos ter que ensaiar muito, hein, menina? A perfeição se dá através de muito treino, ó. Tá bom, vô. Quando chegar em casa eu te mostro a música. Ah, vô, muito obrigada por aceitar meu convite. Vai ser uma honra dançar com o senhor. Eu quem agradeço, minha neta. É uma honra. A gente vai arrasar. Vai ser irado. Agora vamos que a sua mãe está esperando, ó. Tá bom, vô. Quando chegar em casa eu te mostro a música. Ah, vô, eu não quero usar vestido não, vô. É bom não. Eu vou botar uma calça, vou botar uma blusinha. O idoso está aos poucos se definindo seu papel na sociedade, através da própria visão do que é envelhecer e como vivenciar o processo de envelhecer, mostrando à sociedade que o idoso não está associado somente a perdas e incapacidades.
Os idosos têm algumas limitações, mas não ao ponto de incapacitá-los para a vida. As famílias, a sociedade e o poder público, aliados ao setor privado, podem e devem contribuir para que se instaure uma relação de respeito e, sobretudo, de gratidão aos idosos, pois é inegável a sua contribuição para a evolução, construção e progresso do país. Proporcionar melhores condições de acesso ao lazer, cultura, saúde e educação em todas as suas possibilidades é favorecer a qualidade de vida para nossos idosos. A conscientização e a valorização dessa parcela significativa de nossa sociedade pode se iniciar nas escolas, levando crianças e jovens a refletir sobre suas relações com os idosos e levá-los a perceber que os idosos são dignos de respeito e têm o direito de serem ouvidos e de escolher o que é melhor para eles. Adaptações estruturais nos acessos físicos, como rampas, elevadores, vagas em estacionamentos e outros, demonstra gratidão e reconhecimento. Muito bom, foi isso mesmo. Obrigado, Fernanda. Trate as pessoas idosas com respeito e carinho. Pense na longa jornada concluída por elas. Já estudaram, trabalharam, casaram, tiveram filhos e netos, construíram, inventaram, questionaram, foram felizes ou tristes, dançaram, cantaram, viveram e vivem. O respeito à diversidade é a base de uma relação equilibrada na sociedade. Cada pessoa tem uma personalidade única, um jeito de ser, e suas escolhas devem ser respeitadas. Estamos juntos e misturados. Respeitando as diferenças. Pense nisso.